Você chegou no RádioCast Le Monde, seu drop de saber diário. Já parou para pensar se o seu tipo de sangue se ele guardasse um segredo que nem a ciência explica direito? Um sangue meio raro, sabe? Que aparece em faraós, ligado a líderes antigos e que tem gente que acha que veio, sei lá, das estrelas. Olha, hoje a gente vai fundo num enigma que, nossa, fascina muita gente. O fator RH negativo. Ok, então vamos lá, pro começo. A maioria esmagadora das pessoas, né? Tipo, segundo nossas pesquisas, uns 85% tem sangue RH positivo. Isso. Mas e os outros 15%? Que tem o RH negativo. O que isso quer dizer, assim, na prática? Bom, a diferença principal é uma proteína. Uma proteína específica na superfície das células vermelhas do sangue, o tal do antígeno D. Quem é RH positivo, tem. Quem é RH negativo, simplesmente não tem. Ah, entendi. E essa proteína, os primeiros estudos associaram aos macacos rhesus, daí o nome RH. A ausência dela no RH negativo parece simples, mas olha, tem umas consequências bem interessantes. E uma delas é bem séria, né? Aquela coisa da doença hemolítica do recém-nascido. Como é mesmo? Eritroblastose fetal? Exatamente essa. Acontece assim, quando a mãe é RH negativo e o bebê que ela está gerando é RH positivo. O corpo da mãe pode olhar para as células do sangue do bebê e pensar, opa, isso aqui é estranho. Por causa daquela proteína que ela não tem, aí ela começa a produzir anticorpos contra o sangue do próprio filho. Nossa, que coisa! E o mais curioso que as nossas pesquisas apontam é que essa treta toda, essa reação imune da mãe contra o feto por causa do RH, parece que só acontece com a gente na natureza. Só com humanos? Como assim? Não tem mais nenhum bicho? Então, a única exceção que se conhece são as mulas. Mas aí, né, mulas são um caso especial, são híbridas, resultado do cruzamento de espécies diferentes, cavalo com jumento. Puxa! Isso já deixa uma pulga atrás da orelha sobre de onde veio esse RH negativo para começo de conversa, né? E a ciência oficial? O que ela diz sobre essa origem? Aí é que tá o nó. A ciência meio que admite, olha, não sabemos direito. Não conseguem traçar uma linha evolutiva clara do RH negativo vindo dos primatas, como fazem com o RH positivo. Sério? Sim, e ainda tem umas conversas, em algumas pesquisas, sobre ser difícil até para clonar essa característica, mas aí já entra numa parte técnica mais complexa. Caramba! E essa falta de resposta clara abre uma espação para teorias, imagino. E as nossas pesquisas acharam umas conexões bem intrigantes com a história antiga. Pois é, análises em múmias, por exemplo, mostraram que faraós famosos, tipo Tutankhamon, Akhenaton, eles tinham sangue RH negativo. Uau! E o mesmo foi visto em restos de líderes incas, lá na América do Sul. E tem aqueles relatos, né, acho que de arqueólogos, tipo Walter Emery, falando que uma galera lá no Egito Antigo, talvez os tais seguidores de Horus, podiam ter umas características diferentes, talvez até meio nórdicas, e um conhecimento super avançado para a época. Pirâmides, Pumapunku, coisas assim. Exato. Aí surgem teorias de que esse grupo, que seria anterior às dinastias conhecidas, poderia ter uma origem meio misteriosa. Alguns até conectam com deuses das estrelas. Nossa! E que eles teriam mantido essa linhagem RH negativo casando entre si para preservar esse sangue especial. Claro, isso já entra bastante no campo da especulação, né? E a especulação vai longe, porque tem teorias que ligam o RH negativo a coisas ainda mais, digamos, fora da caixa. Relatos de abdução, tem gente que conecta até com os Anunnaki. Sim, aquelas figuras das tábuas da Suméria que algumas interpretações dizem que teriam mexido na nossa genética lá atrás. Deixando o RH negativo como uma espécie de marca. E hoje em dia, como isso se reflete? Bom, a gente vê umas concentrações bem altas de RH negativo em populações específicas. O povo basco lá entre a Espanha e a França é um exemplo clássico, pode chegar a uns 40%. 40%? É bastante. É muito. E rolam umas listas por aí, nem sempre fáceis de confirmar, de gente famosa e influente. Rainha Elizabeth, Obama, artistas como DiCaprio, Elvis, que teriam RH negativo.
E tem aquela conversa sobre características, né? Dizem que quem é RH negativo tende a ter QI mais alto, olho mais sensível à luz, temperatura do corpo um pouco mais baixa. Procede isso? Olha, falam muito disso sim, mas é super importante deixar claro. Essas ideias de características de personalidade ou físicas ligadas ao RH negativo, elas não têm comprovação científica forte, revisada por pares, sabe? Ah, tá. É mais coisa que se conta, anedótico, do que um fato científico estabelecido. Entendi. E dentro do RH negativo ainda tem níveis de raridade, né? Com certeza. O tipo O negativo, por exemplo, é o famoso doador universal, super importante em emergências, mas não é tão comum assim na população. Verdade. E aí tem o extremo do extremo, o RH nulo. Apelidaram de sangue dourado. É incrivelmente raro. Menos de 50 pessoas no mundo todo foram identificadas com ele. Meu Deus, menos de 50. Sim, é tão raro que o plasma de um único doador australiano, um senhor chamado James Harrison, que tinha uns anticorpos especiais, foi fundamental para criar a injeção anti-D, aquela que evita a doença hemolítica que a gente falou. Ele ajudou a salvar milhões de bebês. Que história incrível. Então, resumindo, temos um tipo de sangue que milhões têm, mas que ninguém sabe direito de onde veio. Exato. Cercado de histórias de faraós, talvez alienígenas, e com essas raridades como o sangue dourado. É muito doido pensar nisso. E incrível, né? Pensar que o sangue que corre aqui na gente pode ter segredos tão profundos. Tantas perguntas ainda. Foi um prazer mergulhar nesse mistério com vocês. Agradecemos a atenção nessa exploração que realmente é fascinante. E você aí não esquece, hein? Se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, comenta aqui embaixo o que você achou mais maluco dessa história toda e compartilha esse drop de saber. E aí, qual a sua teoria sobre a origem do RH negativo? É um elo perdido da nossa história? Uma herança de outro lugar? Ou outra coisa completamente diferente? Conta pra gente. Até a próxima, Radiocasters!